tá? Júlio César Magalhães, doutor desde 1989 até 2017, né? Trabalhei 7 anos como vigilante, 21 anos como vigia e 17 meses em outros trabalhos, além de ter servido ao Exército. Será que tenho direito à aposentadoria especial? Maravilha essa pergunta do Júlio César. Maravilha, porque nos permite falar do vigia. Muitos vigilantes fazem o curso básico, não conseguem entrar no mercado de trabalho e vão para a área de vigia, né? É muito comum o vigilante, principalmente em São Paulo, é muito comum vigilante, o cara está de vigilante, dá um pouco está de vigia, né? Sai da empresa de vigilante, vai trabalhar de vigia, volta para vigilante, então é muito comum isso aí. Legal, vamos fazer, aqui, vamos colocar esse quadro dele aqui, ó. Vamos traduzir o quadro dele aqui, que com essa resposta que nós vamos dar, nos permite a responder muitos que têm a mesma condição do Júlio. E olha que legal que é a questão da era digital que nós estamos vivendo, né? Essa live nossa aqui vai ficar rodando lá. Então, muitos guerreiros que não estão aqui agora vão entrar depois, vão ver as perguntas e vão ver as respostas. E muitas vezes a situação de um se enquadra, a resposta que a gente dá para um é uma situação de vários, né? E isso é muito legal porque esse conhecimento, essa informação que vira um conhecimento, fica rodando na internet aí um monte de tempo. Legal? Muito bem, então vamos lá. O Júlio César tem o quê? Tem 7 anos de vigilante, 21 anos de vigia. 7 anos de vigilante e... 21 de vigia e 1 ano e 5 meses em outras atividades. Então veja bem, o tema 534 e o tema 1031, o tema 1031 ele trata do vigilante. Mas o que ele vai verificar? Ele vai reconhecer a periculosidade. O tema 534 é a eletricidade. E ele vai reconhecer o que lá? A periculosidade do agente energia, certo? Esses dois temas servem de parâmetro para outros profissionais. Você pode, agora você pensa naquele teu colega que não é vigilante, mas que ele trabalha exposto à periculosidade, e esse negócio vai servir para ele também. O tema 534 e o tema 1031 serve, dá um reflexo, serve de parâmetro. Porque o mais importante de decidir a aposentadoria especial do vigilante pela periculosidade é reconhecer a periculosidade. A periculosidade, o agente, a situação, o ambiente, o risco, a integridade física e a vida como um agente, um fator para a aposentadoria especial. Então, nesse caso aí, os 21 anos de vigia está dentro da parada. Está dentro da parada. O vigia era igual ao vigilante até 95, especial. E deixou de ser. O vigilante continuou brigando e tem uma certa vantagem porque é uma atividade regulamentada pela Lei 7.102, que já está dizendo que a função é impedir a inibição da ação criminosa. Agora, o vigia está dentro da parada, então eu vou considerar especial já aqui. Então, você já teria aqui, 28 anos de especial. Ou seja, já daria para brigar pela aposentadoria especial sua há 3 anos atrás. E de novo você fica naquela mesma situação, por desinformação, né? Por não ter esclarecimento adequado, por alguém não ter te ajudado, ou a fonte que você foi não te orientou. Ou seja, você já tem 3 anos que poderia estar brigando com o processo na justiça, com valores que foi deixado aqui. Mas a boa notícia é o quê? É que tem salvação. Quanto mais rápido a gente fazer o pedido aqui, mais rápido a gente começa a reverter essa situação. E ele tem mais o que ainda lá? E tem mais 17 meses em outros trabalhos. 1 ano e 5 meses de outro trabalho. 1 ano e 5 meses em outro trabalho. Então, de repente, aqueles 17 meses lá, se a gente fazer o cálculo, fazer um planejamento, você nem precisa deles, os 17 meses. Porque só aqui já tá interessante aqui, né? Desde 89. Então, ou seja, vou pedir, além de ter servido ao Exército, ele tem mais 1 ano de Exército ainda, então ele tem aqui uns 2 anos. Então você tem todos os ingredientes para fazer uma boa solução. Você tem todos os temperos, todos os ingredientes para fazer uma boa feijoada aí, né? Júlio, não perca mais tempo. Cara, falando sério, não perca mais tempo. Entre em contato com a nossa equipe ali, para poder especificar isso aqui, para poder ir atrás dessa documentação. Os 21 anos de vigia vai provar que jeito? Como é que vai provar o vigia? O vigia vai provar com os PPP. Tá? O vigia vai ter que provar com os PPP e outros meios de prova. Então, aquilo que vai ser decidido por vigilante, serve para o vigia. Tá? Serve para o vigia igual. O processo é praticamente igual. Tá? Praticamente é igual. Tá? O vigia é muito próximo do vigilante. Inclusive, há uma tendência muito grande, se vocês observarem no outro julgamento, o Magalhães, que foi o relator do processo do tema 1031, ele se refere ao vigia várias vezes.
no relatório do voto dele, no argumento do voto dele, ele faz referência ao vigia vários pontos, várias vezes. Né? Eu até vou atrás disso quando for publicado para a gente ter desse destaque e já ficar. Ele praticamente está dizendo isso, né? Que o vigia, vigilante, ele faz referência a que estão expostos à periculosidade e merece a aposentadoria, merece o reconhecimento por essa exposição. Legal? Então, meu amigo, entre em contato aí para a gente continuar essa conversa lá do outro lado, lá com muito mais detalhes. Lá no finalzinho, Júlio Alves, boa tarde. A PPR assinada pelo sindicato é válida. Imagino que ele quis dizer a PPP. Se o PPP assinado pelo sindicato tem a mesma validade. Júlio Alves. Júlio Alves. Né? Ou seja, o PPP assinado pelo sindicato tem validade? Veja bem, no caso é bem interessante, no caso do vigilante, é mais fácil de... Tem alguns casos, você precisa ver o seguinte, tem alguns casos que o sindicato ele fez algum processo contra as empresas que abriu falência. O sindicato é reconhecido como... ele tem todos os documentos. Ele tem os documentos. Então, ele monta o PPP. Ele vai lá e pega os documentos e, com base no LTCAT, que é o laudo das condições ambientais do trabalho, com base nas condições daquela empresa lá, ele monta o PPP. E é reconhecido muitas vezes. Tá? Algumas vezes é reconhecido. Outras vezes não é reconhecido. Mas o que importa? Importa que, quer queira ou quer não, é um meio de prova. Porque o sindicato é o órgão representativo e que tem domínio, ele tem conhecimento da realidade. Então, o sindicato está servindo assim como uma testemunha qualificada. Né? Uma testemunha qualificada. O sindicato não vai pegar um PPP lá e preencher e assinar ali com base em nada. Porque o PPP, para você entender, é só um formulário. É um formulário que deve corresponder a uma realidade, que deve corresponder a fatos. E esses fatos é que tem que ser comprovado. Né? Não tem mais empresa, não tem LTCAT. Mas tem os fatos são comprovados, que você trabalhou na empresa, que trabalhou como vigilante. Então vamos ver o quê? Na carteira, tem a carteira profissional, a carteira é um baita do documento, está escrito ali. Tá. Vamos pegar um exemplo aí daquela empresa Pedroso que faliu. Né? Então, Pedroso, está ali, não é Pedrosa, tá? É Pedroso. Pedroso faliu, tá, mas está ali, Pedroso, tem o carimbo, é reconhecido, você consegue comprovar, pegar uma certidão negativa, existiu essa empresa. Né? Tem fotos, você tem fotos, tem a testemunha que são os colegas que trabalharam naquele tempo, tem as folhas de pagamento, ou seja, você tem que imaginar N indicativos de prova que você trabalhou naquela empresa e que o PPP corresponde àquela realidade. Então, respondendo à pergunta, tem casos que realmente a justiça já reconhece que o sindicato pode expedir porque ele tem lá todos os documentos da empresa, o sindicato não vai emitir uma coisa que não corresponde à verdade. E tem outros que não, o sindicato preenche baseado nas informações que ele tem de conhecimento, que ele tem da empresa e coisa e tal. Nesse caso o INSS vai negar, mas na justiça vai ter um peso complementado com outras formas de prova. Por isso que é interessante a gente fazer sempre um planejamento nesse sentido. Tá legal? É nesse sentido aqui. Até as reciclagens, né, os cursos vigilantes, todos eles também vão servir, né? Exatamente, Alessandro, bem isso aí mesmo. Ou seja, nesse período fez reciclagem, né? Então vai lá na escola de formação de vigilantes, porque aí quem te mandou lá foi o quê? Foi a empresa X. Então lá tem as informações, tem os dados lá, né, da escola de formação de vigilante que vai contemplar, né? Vai contemplar uma prova, um indicativo da prova que a gente está querendo, tá legal? Então é nesse sentido aqui. Para o vigilante eu não me assusto muito se ele não tem o PPP ou se a empresa faliu. Por quê? Porque o vigilante praticamente é quase que uma categoria do jeito que foi julgado, do jeito que está sendo julgado o tema 1031. Né? Porque a prova do vigilante é mais fácil. Né? Se fosse assim, trabalhou numa empresa, se fosse insalubridade já é mais complexo. Por quê? O cara trabalhou numa serraria que não existe mais. Aí como é que você faz? Né? Serraria, daí você vai ter que fazer um laudo por similaridade. Aí tem que ver como é que era essa serraria, qual era a máquina. Tá. Agora vigilante não, o cara era vigilante, estava na função de vigilante, estava contratado por uma empresa de vigilância. Aí não tem como, porque eu não posso desassociar o perigo da atividade vigilante. Ela é da essência, o risco faz parte da essência. Por quê? Porque está lá na Lei 7.102 que a função do vigilante é impedir e inibir a ação criminosa. Pronto. Só esse conceito legal da lei, da função do vigilante, já é praticamente a prova. O que você estava fazendo?
Eu era vigilante. Aonde? Então, aí nós temos que... Aonde? Era lá no colégio, era lá na instituição. E isso é muito mais fácil de provar. Você provou que estava lá, que exercia a função, a dedução que você estava exposto ao risco, a lei já está dizendo. Tá ok? A lei 7.102 já está dizendo. Impedir e inibir a ação criminosa. Cara, para você impedir e inibir a ação criminosa, cara, você vai enfrentar o risco. É como se eu dissesse assim, ó, você vai enfrentar... É igual o bombeiro. O bombeiro vai enfrentar o quê? O risco. O bombeiro vai enfrentar o fogo. Cara, fogo é risco. Então já está inerente à atividade que ele vai enfrentar o risco. Né? É essa a ideia. E por isso que o vigilante, eu não me assusto muito quando a empresa faliu ou que não consegue os PPP, porque a gente consegue provar isso por outros meios de prova. Tá legal? O Jorge Ricardo, tenho 10 anos comum e 22 de especial. Eu tenho direito a me aposentar por tempo? E tem 53 anos de idade. Com 22 de especial com conversão, mais 10, ele já está aí sobrando tempo para aposentadoria. Ele tem 10 anos de comum? 10 anos de comum e 22 de especial. Vamos fazer aqui que o cara não acredita, né? Jorge Ricardo. Jorge Ricardo, ele tem 20? E 2 de especial. 22 anos de especial, então vai para 30, né? 22 anos de especial aqui, ó, convertendo, vai para 30,8. É quase 10, né? E mais 10 de tempo comum. Então aqui, ó, então você pega ali 30,8, que é quase 1, e mais 10 de comum, pá, fechou praticamente aí 40 anos. Teria que fazer o cálculozinho direitinho para confirmar ali, né? E ele quase 41. Tem 53 de idade, quase deu uma... Quase deu aqui. Na regra dos pontos. Tá? Né? Então, ó, ou seja, eu vou perder o que passa de 35, que deu 40. Tem uma pergunta ali, eu vou perder se passar de 35? Não, tu não vai perder, porque o que acontece? Isso vai ajudar no cálculo do fator previdenciário para ser melhor. Né? Vai ser melhor. Então, você vai ter uma média já até 12 de 11 de 2019 vai ser a média das 80 melhores contribuições, e na hora que vai fazer o cálculo ali para aplicar o fator providenciário, ele vai considerar tempo de contribuição, e você vai ter 40 tempos de contribuição. E a sua idade dele é 53. Então não é uma idade, já é uma idade que ajuda pra caramba. Ou seja, vai dar um impacto do fator, né? Não tão grande. Então vai ser bom, vai ser legal pra caramba a tua situação. Então o que a gente pode perceber aqui? Cara, não perca tempo. Entre em contato com a minha equipe ali para nós encaminhar, porque você já está sobrando tempo aqui, né? Eu poderia dizer aquela mesma coisa que eu falei para os outros, ó, você já perdeu, nem vou falar. Mas olha, aqui, ó, 40 para 35, 5 anos é o que você já podia estar brigando, você já podia estar com um prejuízo enorme, eu diria um prejuízo enorme, porque com esse volume de dinheiro que você perdeu de ganhar, deixou de ganhar, você poderia tranquilamente alterar o rumo da sua vida, ou seja, mudar a condição de vida sua e da sua família, né? Com um planejamento financeiro, um planejamento de formação profissional, você altera a sua vida, você altera o seu mundo, né? Altera o mundo de quem vive com você, quem está relacionado com você. Isso que eu aposto, isso eu acredito, essa é a minha crença, né? E consigo demonstrar aqui, ó. E por isso que a gente tem que evitar esse prejuízo aqui, tá legal? Entre em contato então com a minha equipe.